né, sobre a linguagem utilizada nas postagens na internet. Professor, isso é aula de português? É sim, porque nós estamos estudando o gênero textual, posts em redes sociais ou postagens na internet, né? E aí, nós já conhecemos um pouco na primeira aula sobre o que são posts, as suas finalidades, as diferentes finalidades. Começamos a falar na aula 2 sobre a linguagem utilizada nas postagens. Nessa aula 3, nós vamos falar também da linguagem e das estratégias das postagens na internet. Você vai sair craque nesse gênero, mas eu sei que muita gente já é craque em postagens na internet, porque hoje todo mundo usa a internet, não é? Então, já vamos começar. Mas eu te convido antes a se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas aulas. Nós falamos na nossa última aula, olha só, sobre o tipo de linguagem. E aqui nós temos os níveis de linguagem e os tipos de linguagem que podem aparecer nas postagens na internet. Quando nós falamos de nível de linguagem, e aí nós dizemos que ele pode ser misto, né, nas postagens da internet, por quê? Ele pode variar entre a linguagem formal, em postagens educacionais, científicas, que precisam ter uma linguagem mais correta, uma linguagem que segue as normas gramaticais da língua, e uma linguagem mais descontraída, que nós chamamos de coloquial ou informal, que são em posts promocionais, de entretenimento, posts de memes, comentários, né? Esses podem usar uma linguagem mais informal, que nós chamamos de coloquial. Quando nós misturamos a linguagem formal com a linguagem informal, nós temos aí o uso de uma linguagem mista. Quando nós temos a linguagem, nessas postagens de um modo geral, a linguagem informal oculta, que utiliza as normas gramaticais corretas, que não usa gíria, que não tem expressões da oralidade como aí, então, né? Essa é a linguagem formal. Quando nós usamos a linguagem informal, com gírias, expressões, abreviações, emojis, e misturamos as duas, que é o que acontece aí nas postagens, né? Nós temos o uso de linguagem mista, nós dizemos isso, né? E em relação aos tipos de linguagem, nós falamos de níveis de linguagem, agora tipos de linguagem. Os tipos de linguagem que nós podemos usar, dá uma olhadinha aí. É a linguagem verbal, que é a linguagem que utiliza palavras escritas ou faladas, e a linguagem visual, que utiliza imagens. E na internet a linguagem visual está bombando, não é? Porque nós usamos muitas imagens nos memes, nas nossas postagens, usamos os emojis, que são linguagem visual. Então, na internet também há o uso de tipos de linguagem mistos, porque nós usamos linguagem verbal e linguagem visual. Elementos visuais que podem aparecer nas postagens. As imagens que chamam a atenção e facilitam a compreensão da mensagem. Vídeos curtos que geram mais engajamento, pois são dinâmicos e fáceis de consumir. Inclusive, nos comentários hoje em dia, as pessoas colocam aqueles videozinhos que já vêm prontos, né? Esqueci o nome agora. E colocam esses videozinhos para gerar mais engajamento no seu comentário. Cores e fontes que impactam a percepção do público, né? Com cores vibrantes que transmitem energia e entusiasmo. Eu coloquei um exemplo aqui. Ah, não, antes coloquei outra coisa. Estratégias persuasivas, professora. O que são estratégias persuasivas? São aquelas estratégias de convencimento para convencer a pessoa sobre o que você está dizendo ali na sua postagem, sobre o que você está vendendo, convencer a pessoa a comprar. Então, existem algumas estratégias utilizadas. Eu vou ler, vou explicar e você vai pensar se você reconhece algumas delas nas postagens que você vê por aí. Olha a primeira. A primeira é clickbait. Clickbait são chamadas sensacionalistas que despertam curiosidade. Por exemplo, quando fala assim, você não vai acreditar no que aconteceu, espere. Então, essas chamadas sensacionalistas, né? Bomba, bomba, que chamam a atenção da pessoa para ficar ali e acompanhar o que vai ser dito. Storytelling, que é contar uma história para gerar uma conexão emocional. Nós vemos isso muito no TikTok, né? As pessoas começam a contar uma história
para prender a pessoa ali. Aí fala assim, parte 2, continuação na parte 2. A gente fica morrendo de raiva porque a gente quer ver o final da história e não, não tá lá, né? O final da história. Tá na parte 2 e às vezes a gente não consegue encontrar a parte 2. Já aconteceu isso com vocês? Então, esse storytelling, que é contar uma história para gerar um engajamento emocional e segurar a pessoa ali naquela postagem. Já viram isso que eu sei. Outra característica, vamos ver, outra estratégia. Gatilhos emocionais, que são frases ou imagens que provocam sentimentos como urgência ou nostalgia. Vou dar um exemplo para vocês. O que acontece? Eu nasci nos anos 80. Então, de vez em quando eu tô lá e aparece assim, só quem é dos anos 80, só para quem nasceu nos anos 80. Aí gera uma nostalgia, né? Que é você ficar pensando em coisas do passado e você quer ver. Aí vai mostrar desenhos que passavam na década de 80, músicas que eram tocadas naquela época, né? 80, 90. Então, esse tipo de gatilho emocional, coisa que chama a atenção da pessoa, né? Para um determinado grupo, também é uma estratégia que gera aí engajamento. E a última aí que nós temos é Call to Action, CTA, né? Ou CTA, incentivo para o público interagir. Como exemplo, comente aqui, compartilhe com seus amigos, participe da enquete. Então, esse call to action são aquelas estratégias, aquelas postagens que usam uma estratégia para que a pessoa que está vendo a postagem participe daquela postagem. Comente, compartilhe, né? Geralmente, porque a pessoa se interessa, vai naquele assunto que interessa a pessoa e pede para a pessoa compartilhar ou comentar. Essas são algumas estratégias que são usadas nas postagens e redes sociais para chamar a atenção aí do leitor, da pessoa que está vendo a postagem, né? Do navegante na internet. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, simples, mas vocês devem conhecer muitos outros exemplos. Aqui um exemplo de cores e fontes grandes e fortes para chamar a atenção. Olha, o 2,99 aqui, que já pensa, nossa, é muito barato, nem sei o que, proteção veicular completa, seria um seguro para carro, né? Não é propaganda, viu? A professora pegou aleatório aí. Aqui, essa imagem, ó, que chama muita atenção, está escrito assim, apenas 16 segundos e uma lição para toda a vida. Tá vendo que aqui chama atenção com a emoção e pela imagem, você vê o que tem esse fogo e esse gelo que vai mudar a minha vida em 16 segundos, né? E aqui a professora colocou um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo rodar só um pedacinho dele aqui para mostrar um outro exemplo. Opa, a professora está aparecendo aqui. Olha, esse tipo de vídeo também que chama a nossa atenção para uma mensagem que traz emoção, que trabalha com essa imagem aí meio infantil, também são vídeos que chamam muita atenção das pessoas. Então, aqui nós vimos alguns exemplos dessas 3 estratégias, não foram todos, né? Mas nós vimos que nas redes sociais, nas postagens em redes sociais, é possível usar toda a nossa criatividade, usar essas estratégias, usar níveis de linguagem diferentes, tipos de linguagem diferentes e fazer postagens aí que vão viralizar. É claro que o objetivo aqui não é que ninguém poste para viralizar, mas que vocês conheçam bem esse novo gênero, que não é tão novo assim, né? Mas é um gênero que está aí bombando, porque todo mundo usa a internet. Nós consumimos e vemos o tempo todo postagens e que a gente saiba que às vezes a pessoa está usando uma estratégia para ganhar a nossa atenção. Aí vai de nós se nós queremos ou não dar atenção para aquela postagem. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí sobre a nossa aula e falem também, deem sugestões sobre o que vocês acham que é interessante que a gente traga aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.